Boa noite, amigos. Bem-vindo ao nosso canal de história, né? Uma viagem na história mundial. E hoje nós vamos falar sobre política, sobre a Constituição de 1998, né? Um assunto que está muito em moda, é a política, né? Nós estamos vivendo aí vésperas, né, das nossas eleições. E vamos falar um pouquinho, vamos debater um pouquinho sobre a nossa Constituição. Mas antes eu quero agradecer, né? Agradecer a todos que têm me ajudado, todos que têm visto, tem que ter um interesse no canal, alguns comentários. Peço também que critique, peço que também dê sugestões, que, conforme eu falei, o objetivo desse canal é passar de modo mais fácil, mais gostoso, a nossa história, né? E não só a nossa história, mas a história mundial. E eu queria agradecer de coração a todos vocês. E também vou comentar dois assuntos que infelizmente ocorreram, né, nessa semana. Um assunto foi a destruição, né, o incêndio no Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro. Fico muito triste porque eu vivi várias vezes, fui várias vezes com várias pessoas, com meu filho, meus sobrinhos, amigos, naquele museu, e fico triste porque se perdeu um acervo incontável e inquestionável e de uma qualidade tremenda. Mas, conforme o professor falou, um professor de botânica falou, ele, na verdade, ele não culpou o governo A, B ou C, mas, na verdade, foram sequência de governos, talvez todos os governos republicanos, que largaram de mão aquele acervo maravilhoso, aquele museu maravilhoso, e perdemos. E fico triste, principalmente para as gerações que virão. E outra coisa também é o momento desse atentado, né, que houve ao um candidato a governar presidente. Não quero discutir se ele é certo ou errado, se ele é de direita ou esquerda. Para mim isso não é salutar, né, no momento, mas eu quero levantar essa bola em relação à democracia. Nós vivemos uma democracia muito imatura, uma democracia que ela sofreu vários golpes durante menos de 200 anos de república, e isso, qualquer atentado à democracia não é salutar, não é bom, e me deixa muito preocupado. Acho que democracia é muito bom, você poder falar, poder questionar, poder ouvir, é uma coisa que a gente não tem como medir, né? Quando você consegue falar, consegue ouvir, pode falar, é muito bom. E agora, quando essas coisas são cortadas de nós, é muito triste. E vamos ter cuidado com não pisar em ovos, né? Porque a ditadura, sendo de direita ou esquerda, é muito ruim. Mas vamos lá, vamos à nossa Constituição. 1988 foi promulgada a nossa Constituição, 5 de outubro de 1988. Agora, no mês de outubro, né, ela vai completar 30 anos, né? É a 7ª Constituição, muitos dizem que é a 6ª, e alguns dizem que é a 7ª. Ah, pô, como assim? É a 7ª Constituição desde a primeira, que foi 1824, que foi uma Constituição imperial, que tinha 4 poderes: poder legislativo, executivo, judiciário e o moderador, que era o poder exercido pelo imperador. Estava acima dos outros 3, tá? Só para uma palhinha sobre a Constituição de 24. Tivemos outras constituições, e muita gente acredita como 6ª ou 7ª, por quê? Porque teve uma Constituição em 1969, e no governo militar, que muitos acreditam ser uma Constituição. Outros acreditam que ela não foi uma Constituição. Ela foi um processo de emendas à Constituição de 67. Mas, vamos lá, vocês aí vão opinar, por ser a 6ª ou a 7ª. Ela é uma Constituição cidadã, uma Constituição da vida. Muita gente fala assim, por quê? Porque essa Constituição, gente, ela é multidisciplinar. Então ela é uma Constituição voltada para N coisas, você tem nacionalismo, você tem dentro da Constituição os direitos, os deveres, obrigações de todos os 3 poderes, quais são os deveres, quem pode fazer, quem são os meios competentes para fazer aquilo. Fala também sobre o ser brasileiro, como é ser brasileiro, quem não é brasileiro. Fala também sobre
a maneira de você cumprir os seus deveres brasileiros, de cumprir os seus deveres, quais são os seus direitos, principalmente os direitos trabalhistas, né, as garantias fundamentais que o artigo 5 diz. Então essa Constituição, gente, é uma Constituição voltada também para a vida. Por que vida? Porque a Constituição ela não prega, momento algum, a pena de morte. Momento algum, mais ou menos assim, entre aspas. Né? Porque em 1876, a gente voltando um pouquinho, foi quando o Brasil teve a última execução de pena de morte. E essa Constituição, ela prega o quê? A vida. Então, não há, com exceção de um artigo, incidência de pena de morte. Então, quer dizer, como o brasileiro pode sofrer pena de morte? Se houver uma guerra, e na verdade o brasileiro ele trair a sua pátria, ele será executado de acordo até com a Constituição e com o Código Penal Militar. Mas, fora isso, não tem. A gente não tem pena de morte em nossa Constituição. Estou falando isso porque muita gente, ainda mais agora no horário eleitoral, muitos vão falar essas coisas e a gente fala, pô, pode, não pode, legal. E não é assim, tá? A gente tem que rever esse momento e a gente tem que fazer nova Constituição. Por quê? Porque isso não cabe dentro dessa Constituição. Ela é uma Constituição laica. Laica, o que é laica? Muita gente fala, laica era o nome da cachorra, da cadela que foi o que os russos levaram na órbita espacial, se perdeu. Né? Na verdade foi também. Laika era uma cadelinha que os russos fizeram uma experiência, né? Que ficou transitando na órbita da Terra. Isso na corrida espacial entre os russos e americanos. Mas laica é por quê? Porque o nosso país, a nossa Constituição, ela diz que nós não temos religião oficial. Por quê, Paulo? A Constituição de 1824, a Constituição Imperial, dizia que o Brasil tinha uma religião oficial, a religião católica, romana. Nós não temos hoje. Paulo, então nós não somos católicos romanos? Somos. Mas nós não somos protestantes, evangélicos, somos espíritas, kardecistas, somos muçulmanos, somos judeus, etc, etc, etc. Somos tudo isso. Na verdade, nós não temos uma religião oficial. Quem fala, o Brasil é um país com uma religião oficial. Mentira, isso não existe. Não existe. Na verdade, nós somos laicos. Existem países que têm na sua Constituição uma religião oficial, como o Irã. É um país que tem o islamismo como a sua religião oficial. Como disse, ela é uma Constituição multidisciplinar. Ela fala de N coisas. Fala de nacionalismo, fala de competência dos três poderes, fala das obrigações e garantias fundamentais de cada cidadão, fala dos deveres também do empresariado, dos trabalhadores, fala também das garantias dos trabalhadores, como CLT, 13º, tudo isso. Por isso ela é multidisciplinar, ela não tem apenas um foco, ela tem N focos. Soberana. A Constituição brasileira, ela é soberana, ela está acima de todas as leis. Paulo, eu tenho uma lei ordinária, é uma lei de menor proporção, ela pode estar acima da Constituição? Não, a Constituição é soberana. Existem as Constituições estaduais e existe a Constituição Federal. E as Constituições estaduais, elas estão abaixo da federal. E não podem ter nenhum artigo ou nenhuma emenda inconstitucional, quer dizer, que possa ferir nossa Constituição. Isso não pode. Não pode. Direito constitucional proíbe isso. Não pode haver artigos que choquem com a nossa Constituição Federal. Ela é flexível. Flexível por quê? Porque ela aceita emendas. Algumas emendas, só para ter uma ideia, quando essa Constituição foi promulgada, o que é promulgada? Promulgada, ela foi votada por uma Assembleia Constituinte. Os nossos deputados e senadores, hoje nós temos 513 deputados e 81 senadores, naquela época votaram todos os artigos dessa Constituição. Outorgada é o contrário. Tá? O que é outorgada? É imposta pelo Executivo. Nós tivemos algumas Constituições outorgadas. A de 1937, do Estado Novo, com Getúlio Vargas, e a de 67, na ditadura militar. São duas Constituições que foram impostas pelo Executivo. Mas voltando aos artigos, quando nós começamos, nós executamos, nós formalizamos nossa Constituição em 5 de outubro de 88, ela tinha 245 artigos. Hoje ela tem 250. Emendas, ela tinha em torno de
30 emendas, hoje ela tem 106 emendas. Por isso ela é flexível. Ela aceita emendas desde que não sejam cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas, Paulo? Pô, difícil isso? Não. São coisas imutáveis, que não podem ser emendadas na Constituição. Quer dizer, você não pode tirá-las. Você não pode emendá-las. Para fazer isso aqui, para mudar isso aqui, nós temos que fazer uma nova Constituição. Quais são elas? Voto obrigatório secreto. Quando eu for presidente, quando eu for senador, eu vou acabar com o voto secreto. Mentira, isso não pode. Na verdade, isso aqui é uma cláusula pétrea, então não pode, só com outra Constituição. Preste atenção nisso, hein? Federação. Quando eu for deputado, eu vou acabar com esse processo federalista. Quer dizer, não vai ter uma federação. O meu estado vai estar fora da federação. Não pode. Nós somos uma federação. Nós temos a União e nós temos os estados e municípios e o nosso Distrito Federal, que faz a junção, o conjunto deles é uma federação. Isso não pode alterar, não pode ser mudado, só com outra Constituição. Tripartição de poderes. A tripartição de poderes, Montesquieu, um dos filósofos iluministas, ele criou isso, os 3 poderes, né? No seu livro Espírito das Leis. Executivo, Legislativo e Judiciário. Essa tripartição de poderes também não pode ser mudada. Eu quero botar um outro poder. Não pode, só com outra Constituição. Mas isso aqui, então, não tem como. Na verdade, nós já tivemos isso em 1824, com o poder moderador, que era o poder executivo do imperador. Mas foi um momento histórico que, pós-república, nunca mais tivemos isso. Pena de morte. Eu já até falei isso, né? Na verdade, tem candidatos, tem pessoas, não, eu quero impor a pena de morte no Brasil. Não pode. A nossa Constituição, ela é cidadã e dá vida. Então, ela prega a vida. A única exceção, conforme eu falei anteriormente, é sobre traição de país, né? Houver uma guerra, você pode matar os seus inimigos, mas também, se você trair a sua nação, você vai ser julgado pelo Código Penal Militar e vai ser levado à pena de morte. Então, basicamente é isso, é uma Constituição cidadã, é uma Constituição multidisciplinar, ela é laica, flexível e com cláusulas pétreas. Basicamente é isso. Semana que vem nós vamos falar sobre uma coisa importante pra caramba. Aqui você está vendo aqui o IPC. IPC, gente, lembra dos nossos professores? Botavam IPC, importante pra caramba. São as responsabilidades. Volto, responsabilidade. O que eu posso fazer como deputado, como senador, como deputado estadual, como governador, como presidente? A gente vai falar as competências e obrigações de cada um. Sendo que nessa eleição a gente vai votar em 5 cargos: presidente, governador, senador, deputado federal ou distrital e deputado estadual. Então, gente, vamos aprender juntos um pouco dessas competências. É isso aí, agradeço mais uma vez, estamos aprendendo juntos e mais uma vez eu peço a vocês que vejam, que critiquem, que escrevam e vamos lá que tá gostoso e cada vez eu fico mais empolgado. Obrigado por tudo aí, que Deus abençoe a todos. Vamos junto.